Sabe, na minha infância, eu me lembro de ter visto um monte de filmes do Scooby-Doo, porém, um que até pouco tempo eu nem fazia ideia de que existia era Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis, porque agora, depois de assistir esse filme, eu genuinamente considero ele um dos, se não for o melhor filme de animação do Scooby-Doo. Então, oi, eu sou o Totos, e hoje a gente vai conversar sobre esse belíssimo filme chamado Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis. O filme começa basicamente com a turma resolvendo mais um mistério, como sempre. A diferença aqui é que esse em específico foi o último mistério que eles resolveram antes da turma se separar. E quem tá contando isso pra gente é a própria Daphne, que agora tá mais velha e se tornou uma repórter de mega sucesso com programa de TV e tudo mais. E caso você se pergunte cadê o Fred, ele trabalha com a Daphne, como câmera, produtor executivo, diretor e tudo mais que foi possível. O cara literalmente virou multitarefa. A reviravolta aqui é que a Daphne revela que agora ela tá em busca de um mistério de verdade. O que chega a ser engraçado, já que a vida inteira dela foi um bando de mistérios onde os mortos eram sempre pessoas fantasiadas. Mas enfim, junto disso, ela disse que queria que a turma estivesse junta nisso, então meu mano Fred, ouvindo isso, acaba reunindo todo mundo de novo pra mais um novo mistério. E caso você se pergunte o que todo mundo tava fazendo, então é o seguinte, a Velma virou uma bibliotecária, o que faz bem sentido com a personagem, pra ser honesto, enquanto o Salsicha e o Scooby trabalhavam em um aeroporto farejando comida contrabandeada, o que seria um emprego perfeito pros dois, exceto que eles não podiam comer comida. E adivinha só o que eles fazem? Eles comem toda a comida. Então meio que eles são demitidos por causa disso, então não existia mais nenhuma razão pra turma não se reunir de novo. Então com todo mundo junto começa um clipe deles resolvendo um monte de mistérios ao longo do caminho, mas adivinha só? De novo, não passam de pessoas fantasiadas. Infelizmente não tá fácil pra Daphne. O sonho dela de encontrar um mistério real tá cada vez mais difícil. Inclusive um detalhe interessante e ao mesmo tempo inútil é que esse é um dos filmes onde o Scooby-Doo e o Salsicha mais comem durante a história inteira. Por algum motivo, os roteiristas levaram a sério esses traços do personagem, eles colocaram no máximo. Enfim, no meio de uma pausa pra meio que descansar, a Daphne desabafa de novo sobre querer um mistério de verdade com assombrações reais. Então uma moça chega pra eles e diz que a casa onde ela trabalha é conhecida por ser muito assombrada e que todo mundo que vai lá nunca volta. Então a Daphne, sendo a mais sensata, faz o que? Exatamente, vai pra esse lugar. Só que eu acho que a reação do Fred é a mais impagável possível pra mim. E essa Lena é uma gracinha. Fred. Só quis dizer que ela pode ser fotogênica pro programa. Enfim, a história continua e basicamente no porto pra embarcar eles encontram esse velho nada suspeito, nem um pouco suspeito, nem um pouquinho, que vão levar eles pra essa tal ilha. E no meio da viagem eles também encontram esse cara que é tão forçado pra você achar que ele pode ser o vilão da história, que você simplesmente não consegue colocar ele como possível suspeito. E eu só queria deixar essa cena aqui porque ela é simplesmente perfeita. Vocês tinham um cachorro. Cachorro? Onde? Não tem como, a primeira vez que eu vi essa piada, eu simplesmente chorei de rir. Enfim, chegando lá, é engraçado como o Scooby não se acha um cachorro, mas fica doidinho quando vê um monte de gatos. E aliás, eu sou uma pessoa que gosta de gatos, mas caramba, o tanto que tem nessa casa já é exagero. Enfim, lá eles encontram esse jardineiro deveras suspeito. É engraçado como todo mundo nesse lugar é forçado a ser muito suspeito. E depois a dona da tal casa assombrada aparece, bem, ela não é muito lá fã de cachorros, mas deixa eles entrarem mesmo assim. Acaba passando um tempo e a turma descobre que aparentemente a casa pode ser mesmo mal assombrada, menos o Fred, ele ainda não bota fé nisso aí não. E mesmo com textos aparecendo na parede e a Velma literalmente flutuando, ele ainda continua acreditando que é só mais um mistério falso de novo. E assim, como eu disse mais cedo nesse filme, o Scooby e Salsicha comem, mas eles comem mais do que o normal que a gente tá acostumado a assistir. E bem, é o que eles mais fazem nesse filme, enquanto eles podem, ele come, e come, e come. E um desses vários lanches, por causa dos gatos da casa, entre algumas outras coisas meio inúteis de se comentar, o Scooby e Salsicha acabam caindo dentro de um buraco gigante, e lá eles encontram o primeiro zumbi da ilha, que diga-se de passagem, além de um visual incrível, a transformação deles também é bem da hora. Mas como já é de se esperar, eles conseguem fugir e no meio da fuga dão de cara com quem? Ele mesmo, o jardineiro. Depois de um tempo com as coisas mais calmas, a Velma diz que o jardineiro é um grande suspeito, que convenhamos, não tem como julgar realmente. Só que o filme basicamente vende isso de uma maneira tão bem feita que, como eu falei, você vai acabar aceitando ele como suspeito. Porém, de uma forma que não é tão forçada quanto o outro personagem que eu falei mais cedo. Só que enquanto a Velma acha ele suspeito, a Daphne basicamente acha isso aqui, ó. Esse jardineiro é muito suspeito, não acha? Suspeito pode ser, mas ele é um gato. E no final das contas, o pessoal acaba passando a noite na mansão e por causa disso a gente tem cenas como essa daqui. Não. Puxa, eu tô barbado mesmo. Assim está melhor, não é? Porém, no jantar, o Scooby-Doo não consegue se comportar, ele age igual um cachorro. Cachorro. Cachorro? Onde? E por causa disso, ele e o Salsicha vão comer lá fora. E apesar de terem se deparado com um zumbi mais cedo, eles decidem simplesmente ir pra dentro da floresta, só pra poderem comer longe dos gatos que estavam observando os dois. E assim, às vezes gatos podem ser assustadores, principalmente de noite, mas entre gatos e zumbis eu acho que a escolha é meio óbvia, né?
E é claro que os dois acabam se deparando com um monte de zumbis, e como já era de se esperar, fugiram deles. O negócio é que no meio da fuga, eles se depararam com o jardineiro, sim, o jardineiro de novo. E depois deles, quem também se depara com esse cara é a Velma, e com isso temos esta belíssima cena aqui. Areia movediça. Nossa, obrigada. Mas você ainda é suspeito. E aí depois a gente tem essa cena que eu adoro. Qualquer versão da Daphne sendo fodona ao invés de indefesa já faz o filme ganhar vários pontos comigo. Mas no meio disso eles acabam encontrando esse zumbi, que obviamente não é falso, e ele descobre isso. Então no meio de mais uma fuga, eles perdem a câmera com todas as provas. E mais um clipe realmente muito bom deles fugindo acontecem. E a música dessa cena é muito boa, porém o YouTube é o YouTube e eu não vou poder colocar a cena aqui. E já que a gente tá falando do YouTube, deixa um like, deixa um comentário e talvez se inscreva se você tiver afim. Enfim, o Scooby e o Salsicha no meio da fuga encontram uns bonecos de voodoo da maioria da turma, então a gente descobre como que a Velma flutuou lá no começo do filme. Enfim, depois de se livrarem disso, eles voltam pra mansão e lá a Helena diz que os zumbis pegaram a Madame Lenoir, e eu não falei ainda os nomes deles provavelmente, mas a Helena é basicamente a moça que falou da casa e a Lenoir é basicamente a dona da casa. Porém, essa fala dela é meio suspeita, mas ainda assim, todo mundo segue a garota. E é surpresa pra ninguém que eles são pegos por uma armadilha. Então a Lena e a Lenoir se revelam serem monstros de verdade, e eles até contam a história delas, que há muito tempo elas viviam de boa nessa ilha junto do povo delas, até que um dia piratas chegaram, tomaram conta de tudo e colocaram todas as pessoas pra serem devoradas por jacarés. Sim, é um bagulho até bem pesado separar que Scooby-Doo é um bagulho meio que pra família. As únicas pessoas que sobreviveram a isso foram as duas, que fizeram uma troca com o tal de Rei Gato e com isso elas conseguiram poder pra se vingar e junto disso, imortalidade. Só que elas precisavam sugar constantemente a alma das pessoas, por isso viviam atraindo outras pessoas pra ele. Então os zumbis na verdade só queriam avisar pra turma do Scooby-Doo que aquilo era perigoso, mas vamos combinar que eles fizeram isso da pior forma possível. Ah, e lembra daquele velhinho lá do barco mais cedo? Pois é, também é um monstro. O que importa mesmo é que os planos delas acabam dando errado porque elas achavam que o Scooby e o Salsicha eram tão idiotas que nem valia a pena fazer um boneco deles. Então por causa disso, o Scooby e o Salsicha atraem vários zumbis pra aquele lugar, o que atrapalha elas o suficiente de dar tempo de basicamente a maldição meio que chegar ao seu limite de espera, e como elas não sugaram nenhuma alma, elas acabam morrendo. Então depois disso, muitos anos depois, as almas das pessoas que basicamente foram sugadas se libertaram finalmente. E o jardineiro era na verdade um policial disfarçado que estava lá para investigar esse monte de sumiço de gente. E eu confesso que foi bem interessante fazer isso, porque se tá sumindo gente, alguém tem que investigar. Só me surpreende ter sido uma pessoa só. Mas enfim, o lance é que sem provas ninguém iria acreditar naquela história. Então no fim das contas, um maconheiro e um cachorro salvaram um dia. Cachorro? Onde? Além de tudo isso, foi só uma aventura sobrenatural de verdade que eles passaram, mas como não tem provas, ninguém vai acreditar. Então eles acabam voltando pra casa e o filme dá a entender que a Velma e o policial vão dar uns pegas. E basicamente o filme acaba assim. Ilha dos Zumbis é um filme realmente incrível do Scooby-Doo, o trato da animação é lindo demais e é um dos melhores entre todos os filmes, pra ser honesto. Além de que o fato de isso se passar no futuro é bem da hora. E também é bem legal ver a maioria deles crescidos com designs mais velhos. E eu falo a maioria porque meio que o Salsicha e o Scooby não mudaram muito, e a Velma também não parece tão crescida assim. E a trilha sonora desse filme é, assim, uma das melhores dos filmes animados do Scooby-Doo, na minha opinião. E o conceito dos monstros finalmente serem monstros de verdade é incrível. Mas eu acho que é isso. Me diga quais filmes do Scooby-Doo também são bons pra ver e fazer vídeo. Se você ainda tá aqui, comenta o seu personagem favorito da turma. Se possível, deixa o seu like e não se esqueça do cachorro. Cachorro? Onde?